Oi, meus amores. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a guerra que está acontecendo, essa tristeza que está passando nos nossos noticiários. E nós ficamos a rezar e pedir a Deus uma solução para o problema tão sério e doloroso. E aí, já está inscrito no canal? Não? Então inscrevam-se, deixe o seu like. Mas vamos lá. A Rússia é o maior país de extensão territorial do mundo, fazendo fronteira com países europeus e asiáticos, banhada por dois oceanos, Pacífico e Ártico, tendo uma paisagem de tirar o fôlego, que inclui desde tundra, que é um bioma no qual a baixa temperatura impedem o desenvolvimento de árvores, sendo compostas de arbustos, gramíneas, musgos, e tem até florestas e praias subtropicais. A Ucrânia, um grande país da Europa de Leste, conhecida por suas igrejas ortodoxas, pela costa do Mar Negro e pelas belas montanhas arborizadas. A sua capital, Kiev, o oitavo país europeu mais populoso, país muito bonito de gente que quer apenas a paz. E qual a relação da Ucrânia e Rússia? Bem, a Ucrânia fez parte da Rússia por muitos anos, a maior parte de sua existência, além de ser grande produtora de grãos e alimentos, sendo a Rússia a segunda maior potência militar do mundo. E em 2021, mais precisamente no final do ano, a comunidade internacional vinha debatendo as ameaças de invasão russa na Ucrânia, em uma discussão que envolve herança histórica e cultural. Como sabemos, o líder russo está no poder há 2 décadas e o seu interesse era de criar uma zona de influência que protegeria o seu país contra os avanços vindos do Ocidente, como também impedir os arsenais nucleares que estão estrategicamente posicionados ao seu redor. E tem mais. O presidente Putin acusa a Ucrânia de promover o genocídio de cidadãos russos que viveram em cidades ucranianas. Meus amigos, essa história russa versus Ucrânia já vem de longos anos, desde a Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945, em uma campanha nazista para invadir a Rússia. A Ucrânia foi ocupada por alemães. Segundo a história, Stalin oprimiu o povo ucraniano e, sem uma saída, eles acabaram se aliando ao Exército de Libertação, lutando ao lado dos nazistas contra a Rússia. Gente, é tanto sofrimento. Eu acredito que Deus está muito triste com tudo isso que está acontecendo. E você aí, já ouviu falar de Holodomor? Bem, é uma palavra ucraniana para genocídio, que foi uma forte fome que aconteceu entre 1931 a 34, com mais de 4 milhões de mortes. Eu fico aqui a imaginar a tristeza de tal fato. Mas vamos para a história? A Ucrânia sofreu diversas invasões e até fez parte da antiga União Soviética, tornando-se independente em 1991, com o fim do bloco socialista. E o que foi esse bloco? Esse bloco era uma referência à União Soviética e seus aliados na Europa Central e Leste, surgindo no contexto da Guerra Fria. E o que significa Guerra Fria? Bem, foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, com características de uma disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo, ou seja, uma disputa pela hegemonia mundial. Os dois países saíram com status de potência pós-guerra. Não existia conflitos armados diretos entre eles e termina com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética. E os Estados Unidos, o vencedor. Gente, é muita história. Como minha mãe costumava dizer, história para dar doido. Na Ucrânia, o russo é amplamente falado e sua aproximação com instituições europeias e a OTAN aumentou assim ainda mais a sua tensão.
A Ucrânia não é membro da OTAN, é apenas considerada um país parceiro. E o que significa OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, sendo uma aliança formada por 30 países procurando zelar pelos interesses econômicos dos seus membros. E o povo quer saber por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Amigos, de acordo com as reportagens, a percepção russa de que o Ocidente está em decadência foi fundamental para a ação militar de Putin, sendo também as crises de ocidentalização forçada, tendo em mente uma reconfiguração geopolítica do mundo. E te digo uma coisa, a OTAN tem se posicionado a favor da Ucrânia, colocando instalações militares de alerta, reforçando assim a sua presença no leste europeu, com navios de guerra e caça. É uma exigência do governo russo é que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai aderir à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Como sabemos, há anos as duas disputam porções de terras próximas às suas fronteiras. Amigos, tem um vídeo rolando na internet que o cara, em poucos minutos, explica tudo. Eu trouxe um pouco dessa explicação para vocês. Ele começa assim: em 1922, após a Primeira Guerra Mundial, a Rússia se uniu aos países que faziam fronteira com ela. E um deles era a Ucrânia. E se juntou com mais 15 países e formou a União Soviética. Após a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, a OTAN, que foi criada em 1949, procurou inibir esse avanço no continente europeu, porque o objetivo da União Soviética era dominar todos os países e chegar no último estágio do socialismo, que é o comunismo. Para quem não sabe, o comunismo é o último estágio, passando do capitalismo, socialismo, comunismo, onde todos viveriam de forma igualitária, sem pobreza, ninguém mais rico que ninguém. Após muitos conflitos e má administração dos soviéticos, em 1991, esses países vizinhos tornaram-se independentes e a União Soviética acabou. E a Rússia ficou sozinha de novo. Fantástica a sua explicação. Não sei o seu nome, mas te parabenizo. Mas vamos continuar. Putin alega que os Estados Unidos, que faz parte da OTAN, colocou tropas da Ucrânia. Sendo assim, ele jamais aceitaria, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. E se a OTAN não fizer nada, mais uma vez a Rússia dominará. E como sabemos, a Ucrânia é um território muito importante. Muito importante mesmo. É assim, é desejo dela que faça parte. E isso da OTAN. A Rússia não quer que a sua participação se concretize. E aí, gostaram? Vamos rogar a Deus para que esse conflito iniciado tenha fim. Dê um ponto final. Vamos, meu povo, procurar viver em harmonia, em paz. A ganância, ou seja, os bens materiais, aos olhos de Deus, não tem valor algum. O que realmente tem valor para ele é o amor. E cadê o amor ao próximo? Cadê a compaixão? Cadê a tolerância? Vamos todos fazermos uma corrente de fé, de solidariedade para essas pessoas que estão, nesse exato momento, vivendo suas piores dores. A dor de perder um ente querido ou até mesmo um filho. Porque os bens materiais podem ser reconstruídos, mas vidas não. Aguarde a segunda parte, porque ainda tem muita história que precisamos entender para saber o que está acontecendo. Já está inscrito no canal? Não? Então inscreva-se, deixe o seu like e vamos juntos pedir paz.